Olá, mais uma quarta-feira e hoje a gente vai falar sobre o filho caçula. Chegou a vez dele, né? Tô num lugar um pouco diferente, vocês vão escutar alguns sons da natureza por aqui, a casa dos meus pais, mas eu queria dividir, compartilhar, partilhar com vocês um pouquinho sobre esse lugar, né, que o filho caçula ele chega para ocupar. Eu quero sempre lembrar que o nosso objetivo é promover desenvolvimento saudável. E nada do que eu falo aqui é uma regra absoluta. Então, nem todo filho caçula vai ser exatamente ou vai lidar com essas características que eu vou falar, mas é muito comum a gente encontrar realidades como essa. Então, o que que eu quero trazer de interessante que eu vejo que acontece muito quando a gente pensa nos filhos caçulas? Primeiro, eles normalmente eles vêm sempre com uma história, né? É uma história ou de muita expectativa, aquela criança que foi muito esperada, queria muito sexo específico, né? E aquela família estava ali ansiosa em torno dela, ou ao contrário, né? Quando acontece de você ter um acaso, né? Aquele filho que não foi esperado e ele chega na família. Então é muito importante que essa história ela seja conhecida dessa criança à medida que ela tenha ideia, condição e estrutura para poder compreender, né, um pouquinho dessa história, conversar essa história, falar dessa história, porque às vezes os pais acham que se não falar, vai ser melhor. E muitas vezes os rumores da família, eles vão marcando um território, às vezes negativo, e a criança nasce num meio de contexto de muita dúvida. Então, é muito importante, à medida que a criança vai se mostrando capaz de compreender, você partilhar, né, numa versão saudável, um pedacinho daquela história com a criança, para que ela entenda já, talvez aí na fase de junior, qual é o lugar dela naquela família, né? Ou da expectativa, ou não planejado, mas que fez um papel muito importante quando chegou. Então, isso tudo precisa ser conversado. Mas o que, que eu quero realmente chamar a sua atenção que pode acontecer com os filhos caçula? O que que acontece? Normalmente, embora essas crianças elas saiam numa vantagem porque elas têm uma referência de um irmão mais velho, às vezes um, dois, né, três, e elas têm uma tendência a se adiantar no processo de desenvolvimento, porque elas já têm aqueles modelos dos filhos, dos irmãos, é, acontece muito dos pais atrapalharem esse processo que era para ser de jogar o menino caçula para frente, a menina caçula para frente, com a super proteção. Então eu quero chamar essa atenção para isso. O que que é super proteger? É proteger além, super, além do que é necessário. Todo filho precisa de proteção. Mas acontece muitas vezes com o caçula que você fala: "Ah, ele não vai dar conta, ah, ele não consegue, ah, faz para ele". São aquelas frases que podem atrapalhar essa criança de desenvolver habilidades e às vezes até interferir no senso de competência que ela está ali desenvolvendo da sua identidade. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E uma outra coisa é a ausência de limite. Por que ausência de limite? Porque muitas vezes é aquele filho, aquela história, você já não quer mais ferver a chupeta, você já não se preocupa tanto quando cai, porque você sabe que vai resolver rápido. Então, por conta disso, você acaba, às vezes, não estabelecendo limites claros. É aquela coisa de deixar meio que rolar o processo de educação dessa criança. E isso também não é saudável. Por quê? Porque essa ausência de limite claro, firme, definido, faz com que muitas vezes essa pessoa cresça sem noção de como se comportar e se relacionar com outras pessoas. Porque ela leu que quando ela fez alguma coisa, ninguém corrigiu, né, ou não foi eficaz nessa correção, ela vai poder durante a vida dela fazer isso com outras pessoas, o que é extremamente prejudicial. Então, o que que eu quero chamar a nossa atenção no vídeo de hoje? Primeiro, estabeleça, a partir de um conhecimento de quem é seu filho, dessa identidade que ele carrega, dessas características que ele traz, uma proteção saudável, aquela proteção que vai só proteger, mas não vai atrapalhar de desenvolver. Então, deixe ele se arriscar, deixe ele fazer. E segundo, avalie os critérios de disciplina e estabeleça com clareza para ele, converse sobre isso. Educar, gente, é algo que a gente não pode abrir mão em nenhum dos filhos da família, porque isso vai
corromper, atrapalhar a pessoa que ele vai se tornar. Então, reveja tanto a forma de proteger quanto os limites e as regras da forma de educar, para que essa criança tenha sua identidade original protegida e potencializada para cumprir o seu destino vocacional. Então, o vídeo de hoje, gente, fica por aqui. Eu aproveito para fazer um convite, você que ainda não me acompanha no YouTube, todas as segundas e sextas, 18 horas, a gente tem ali um tempo que a gente chama de 9 minutos de luz, onde a gente compartilha com mais tempo assuntos interessantes nesse cenário aí de cuidadores. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, tem o link aqui na bio, ok? E acompanha, ativa aí as notificações. Um beijo, vamos espalhar esse vídeo para pessoas que precisam aprender com a gente a qualificar o seu processo de cuidar dos seus pequenos. Uma boa semana e até semana que vem. Tchau!